Antes de começarmos, respire fundo e permita que algo dentro de você se aquiete. Há histórias que não chegam por acaso. Histórias que encontram o coração certo no momento certo. Como se fossem conduzidas por mãos invisíveis que sabem exatamente onde tocar. A história de hoje é uma dessas. Uma história que atravessa o tempo, que mexe com a razão, que desperta a intuição e que nos faz refletir sobre aquilo que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu explicar em palavras. Quero que você apenas escute e sinta, não com os ouvidos, mas com um coração. Porque o que você está prestes a acompanhar não é apenas um relato, é um encontro. Imagine uma sala simples, iluminada por luzes discretas, onde pessoas de diferentes lugares chegam com o mesmo propósito: buscar consolo para a dor que ninguém vê. Era assim no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, onde Chico Xavier dedicava suas noites a acolher almas cansadas. Aquele ambiente não tinha luxo nem espetáculo, tinha algo muito mais forte: fé, esperança e uma serenidade que parecia envolver o ar. As pessoas chegavam trazendo fotografias, lembranças, perguntas que ninguém conseguia responder. Entre elas, naquela noite quente de 1972, estava Turiza, uma mulher cuja alma parecia carregar o peso de uma vida inteira. Desde o acidente que tirou a vida de seu filho Roberto, ela havia se transformado. Era como se metade dela tivesse ficado presa no passado. Ela preparava refeições que ninguém comia. Arrumava o quarto do filho, como se ele ainda estivesse ali, e falava com o vazio, como se ainda pudesse ser ouvida. A ausência dói mais do que qualquer ferida física. A dor do luto não grita, ela sussurra. E é justamente por sussurrar que muitas vezes ninguém percebe. Mas Turiza sentia cada detalhe dessa ausência como se fosse uma sombra constante ao seu lado. Ela não contou sua história a ninguém naquela noite. Não procurou Chico, não pediu ajuda, apenas se sentou. Segurava um envelope com a foto do filho e uma prece apertada no peito. Talvez nem soubesse por que estava ali. Talvez buscasse apenas um pouco de paz. Ou talvez estivesse sendo guiada por algo maior que ela própria não compreendia. Mas o fato é que ela estava exatamente onde precisava estar. Chico, sentado à mesa, descansava os dedos sobre o papel quando algo suave parecia envolver seu semblante. Sua expressão mudava levemente, como quem escuta uma voz que vem de um lugar distante, mas familiar. Ele pegou o lápis e a sala inteira mergulhou num silêncio quase sagrado. A mão dele começou a se mover com rapidez, como se estivesse seguindo uma melodia invisível. As pessoas ao redor observavam como quem testemunha um fenômeno que não se explica, apenas se sente. Quando a escrita cessou, Chico respirou profundamente e começou a ler. A primeira palavra rasgou o silêncio como um raio. Roberto era o nome do filho de Turiza. E então, frase após frase, a voz de Chico parecia trazer vida àquilo que já estava além da vida. Mãe, não chore mais. Estou bem e te amo mais do que posso dizer. A voz trêmula de Turiza deu lugar a lágrimas silenciosas que escorriam como se libertassem anos inteiros de dor contida. A carta seguia com detalhes do acidente, detalhes que ninguém ali conhecia. Falava da curva fechada, da estrada, do carro da Didarte, da música que tocava no rádio e do amigo Lucas ao lado dele. Tudo descrito com precisão. Porém, havia algo ainda mais impactante. Na carta, Roberto mencionava um bilhete que havia deixado naquela manhã. Um bilhete escondido entre os livros da estante, naquele espaço entre os dicionários. Turiza nunca tinha ouvido falar desse bilhete. Ela jamais imaginou
que o filho tivesse deixado qualquer mensagem. A revelação fez o coração dela se agitar num misto de medo e esperança. Era real demais. Era íntimo demais para ser coincidência. Era impossível que Chico soubesse aquilo. Depois da reunião, Toriza voltou para casa com o coração acelerado. Não conseguia pensar em outra coisa. Suas mãos tremiam enquanto abria a porta. A estante estava lá silenciosa, parada, como sempre esteve. Ela se aproximou devagar, puxou um livro, depois outro. E então, como se o tempo tivesse parado, seus olhos encontraram um pedacinho de papel dobrado, escondido exatamente onde a carta psicografada havia indicado. Toriza caiu de joelhos antes mesmo de abrir o bilhete. Quando finalmente desdobrou o papel, a letra inconfundível do filho saltou diante de seus olhos. Mãe, se um dia eu não voltar, não se esqueça que você é o amor da minha vida. A dor de Toriza não acabou naquele instante, mas ela se transformou. Aquele bilhete não trouxe seu filho de volta, mas trouxe algo que ela havia perdido desde o acidente. Trouxe paz, trouxe sentido, trouxe a certeza de que o amor continua existindo, mesmo quando a presença física já não está. E é isso que torna esse caso tão extraordinário, porque ele não é apenas ele é um testemunho da continuidade da vida, da força do amor, da possibilidade de comunicação entre dois mundos. Esse caso foi estudado por pesquisadores, jornalistas e estudiosos do espiritismo. Marcel Souto Maior registrou todos os detalhes em seu livro As Vidas de Chico Xavier. Peritos analisaram a letra, compararam documentos, verificaram informações sobre o acidente. Tudo batia, nada destoava. Não havia truque, não havia manipulação, apenas um fenômeno mediúnico profundo, raro e, para muitos, impossível de explicar racionalmente. Mas talvez a parte mais importante dessa história não esteja na psicografia em si. Está no que ela desperta em nós, como ela nos lembra que nada do que vivemos é por acaso, em como ela mostra que o amor é forte demais para ser destruído pela morte, em como ela nos convida a refletir sobre o que realmente somos, de onde viemos e para onde vamos. Quando você perde alguém, sente que perdeu tudo. Mas histórias como essa acendem uma pequena chama dentro de nós, lembrando que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, e que aqueles que amamos continuam caminhando ao nosso lado de formas que talvez não percebamos, mas que podemos sentir. Talvez hoje você esteja enfrentando uma saudade profunda. Talvez esteja lidando com o silêncio de alguém que partiu. Talvez esteja procurando um sinal, uma palavra, um gesto que te diga que não está sozinho. E se essa história chegou até você, talvez seja esse o sinal. Talvez seja o conforto que você nem sabia que precisava. Respire fundo. Permita-se acreditar que existe mais além daquilo que podemos ver. E se essa história tocou seu coração até aqui, escreva nos comentários o que ela despertou em você. A sua reflexão pode ser o consolo que outra pessoa procura agora. Compartilhe sua percepção, sua intuição, sua esperança. O espaço dos comentários é uma extensão dessa corrente de luz. Toriza nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Seu luto se transformou em missão. Ela passou a estudar, a se aproximar ainda mais da espiritualidade, a consolar outras mães, a ser presença para quem precisava. A dor transformada em amor se tornou sua nova forma de viver. E é assim que muitas histórias de sofrimento se tornam histórias de cura. A compreensão chega, a fé se fortalece e o coração encontra novos caminhos para continuar. Chico Xavier, com toda a sua simplicidade, seguia oferecendo suas noites, seus dias, sua energia e seu amor para aqueles que precisavam. Ele não buscava aplausos, ele apenas cumpria o papel
que acreditava ter sido chamado a exercer. E é por isso que seu legado permanece vivo, porque nasceu da verdade, da entrega e da compaixão. Se você chegou até este ponto, eu agradeço de coração. E antes de encerrar este vídeo, escreva nos comentários qual mensagem essa história deixa para a sua própria vida. Qual reflexão você leva daqui? Sua palavra pode ser a luz que alguém precisa hoje. Se gostou, curta a página e compartilhe o vídeo. Isso nos ajuda a levar luz a mais pessoas.